Pessoal, bem-vindo a mais um Maion Podcast. Peço a você que eu fiz um gesto aqui agora há pouco, de você se inscrever no canal, se inscreve no canal, compartilha. E hoje vamos ter um papo muito bacana com o Dr. André Cimiso. É Cimiso que fala? Cimiso. Tem que perguntar, a gente jornalista, tem que fazer uma de bobo, porque... Como é que escreve o seu nome? Fernando com F ou com PH? Né? Com F, porque tem algumas pessoas que colocam com PH, você tem que perguntar. E psiquiatra em Marília, uma relevância muito grande, atendendo muita gente. E eu quero conversar muito com ela. Tem algumas perguntas já que o pessoal fez no meu Instagram, que eu pedi para fazer perguntas que são importantes. E trouxe também, porque conheço, porque me ajudou muito na minha psiquiatra até hoje, acho que quase 3 anos já, né? Acho que sim. Eu estava quase morto, e ela me deu olha, Deus usou muito a vida dela e a sua capacidade, a sua competência, e eu sei que muitas pessoas que te procuram, o consultório dela sempre no difícil horário, porque ela é relevante na sociedade, e por isso eu tenho certeza que essa entrevista vai te ajudar bastante, esse bate-papo aqui. Doutora Andréia, por que psicologia? Por que psiquiatria? Porque a medicina na especificidade da psiquiatria. Eu entrei na medicina achando que eu ia ser primeiro pediatra. Né? Aquela questão meio romântica, gosto tanto de criança, né? Então eu achei que eu ia fazer pediatria. Mas aí quando eu passei pelo estágio da pediatria, eu percebi que criança é uma coisa, criança doente, criança com dificuldade, aquilo mexia muito comigo. E eu não conseguia lidar muito bem com isso, né? Eu pensei, bem, pediatria, então acho que não dá pra mim. Aí eu pensei, então vou fazer ginecologia obstetrícia, né? Quero ajudar então as mães, né? Já que não consigo ajudar os filhos, vou ajudar as mães. Achei também que ia ser bacana. Aí na hora que eu fui acompanhar as mulheres em trabalho de parto, aquele sofrimento, aquela coisa assim, muitas vezes assim, desumana até, né? Infelizmente no SUS muitos partos ainda são muito humanos. Eu falei, não, também não dá, eu não consigo ficar tantas horas do lado de alguém em sofrimento e não conseguir ajudar, né? E aí eu fui passando então por vários estágios, já estava no meu 5º ano, eu falei assim, gente, agora, né, acho que eu fiz o curso errado, eu não gosto de nada, né, como é que vai ser? Ser geral? O que eu vou fazer? E aí eu passei pelo estágio da psiquiatria, e aí o estágio da psiquiatria, na época, eram apenas 3 semanas, eu fiz as 3 semanas, já gostei muito, depois tinha um estágio eletivo que a gente podia escolher, né, o que a gente queria fazer, escolhi de novo psiquiatria, né, e aí eu tive professores ótimos, né, tive o Dr. Tonhon, doutora Valéria, então assim, foram pessoas que, sabe, aos pouquinhos foram... O professor influencia muito que o aluno, me influenciou, né? Exato, né, doutora Silvana, doutora Selma, e nisso assim eu falei, não, agora eu me encontrei, agora é isso que eu quero fazer, né. Tem um professor... Eu não gosto de química, mas eu tenho um professor, não sei se você conhece, ele foi muito conhecido, mas ele chama Moraes. E eu não gostava, ele me fez me apaixonar por química de um jeito, a gente influencia com um jeito de ensinar. Sim. Por isso que nem sempre todo mundo que sabe passar. Sim. Então foi isso que te despertou, mais os professores, ou teve algo da psiquiatria que te fascinou? Olha, eu falo assim que eu acho que desde a minha infância, talvez, né, eu fui um pouco talhada para isso. Eu tive uma tia que teve transtorno bipolar, né, e ela tinha um transtorno muito grave, ainda mais, 30, 40 anos atrás, entreguei minha idade agora, era mais difícil ainda. Então, quando eu era criança, eu tenho algumas lembranças disso, dela em surto, da minha família muito em sofrimento, né, eram momentos muito difíceis, mas ao mesmo tempo, ela era uma tia muito querida, muito carinhosa e muito presente, estava em cada aniversário, cada dia das crianças, cada Natal. Então esse contraste, né, dela em crise, às vezes agressiva, agitada, tendo que ser internada, e o contraste da pessoa que ela realmente era, né, isso me marcou demais. Eu até achava que eu nunca ia querer psiquiatria, porque me remetia à minha tia, né. Mas na hora que eu percebi, né, o poder que a psiquiatria tem de ajudar o ser humano de uma forma integral, né? Holística, a gente fala, né? Holística, porque às vezes um cirurgião, ele olha muito para aquela questão só dali, né? Se ele for um cirurgião ainda especializado, sou um gastrocirurgião, só vou olhar o estômago, né? Então, assim, eu percebi que a psiquiatria era a área onde eu poderia ajudar a pessoa de uma forma mais geral,
né? Não só talvez com a medicina, mas em outros aspectos. E eu poderia ajudar pessoas como a minha tia, né? Legal. Então, na hora que eu passei pelo pronto-socorro e eu via pacientes agitados, agressivos, psicóticos, me dava medo, né? Porque medo é natural, quando você não entende muito bem, não sabe muito bem como fazer, mas ao mesmo tempo me motivava, peraí, como é que eu posso ajudar essa pessoa, né? Como é que eu posso fazer com que a vida dela seja melhor, como é que eu posso orientar essa família, como é que eu posso fazer as coisas irem melhor. E aí foi um caminho muito natural, né? Depois eu acabei fazendo a residência, fiz em Londrina, eu me formei aqui em Marília, depois eu fui para Londrina para fazer a residência, também tive professores maravilhosos lá, doutora Heber Vargas, doutora Sandra Vargas, né? São muito queridos, doutor Rogério Marrocos, que me ensinaram aí realmente o que é psiquiatria prática, como lidar. Tive o doutor também Marcelo de Castro, que é um psicanalista fantástico, até hoje a gente tem um grupo lá de cinema e psicanálise, então assim, foi o que me apaixonou. Aí você mexeu com uma coisa. Você vai falando, eu vou pegando o gancho, cinema e psicanálise. Era um assunto mais pra frente que eu posso trazer pra já. A gente volta pra isso. Eu amo cinema. A gente fez alguns cursos online para entender fotografia, escrever roteiro, essas coisas. Existe muita a questão. Eu vou entrevistar semana que vem, dentro do céu, o Dr. Milton Marchiori, que ele é neurologista. E talvez você também entenda dessa área que eu gosto de falar, porque algumas coisas remetem a memórias afetivas da infância. Como que seria eu olhar para o cinema, olhar para o cinema e para séries, até que ponto, ou de forma total, isso influencia na minha psicológica, para o bem, para o mal, para animar, para deixar down? Como é que, não sei se a pergunta é muito aberta, genérica, mas como é que pode dissociar uma coisa com outra? O pessoal entender que quando ele está assistindo uma coisa, existe todo um trabalho por trás para aprender. Como é que a psiquiatria olha isso? Cinema e psiquiatria? O cinema, na verdade, ele é uma imitação da nossa vida, né? Então ele pode fazer você refletir muitas coisas, pode fazer você sorrir, achar a graça em algo, pode deixar você mais triste, reflexivo, realmente, né? Então o cinema eu acho que é algo muito rico, porque você de repente pode viver um pedacinho da vida de alguém sem realmente viver aquilo, né? É bom, né? Então às vezes você pode se pôr no lugar de uma pessoa que foi por uma guerra. Puxa, mas eu, André, nunca fui em uma guerra, nunca vou entender realmente o que é uma guerra. Mas vendo um filme de uma pessoa que passou por isso, você tem uma certa experiência com aquilo e de repente você pode tirar disso, né, algo para você, uma lição para você, né? O que às vezes eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado é que também tudo que a gente vê fica no nosso inconsciente, então de alguma forma isso pode te influenciar, né? Então se você bebe de uma fonte boa, né, se você vê filmes de qualidade, de pessoas realmente que estão construindo algo bacana, você vai estar alimentando a sua alma com isso. Mas se você assiste qualquer coisa, assiste filmes que de repente nem estão dentro aí da tua filosofia de vida, pode ser que você seja influenciado por uma coisa que de repente você nem acredita, né? Que de repente não é aquilo que você quer para você. Então a gente tem que tomar sim esse cuidado, né? Principalmente quando a gente está em formação, né? Que é a infância e a adolescência. Acho que quando a gente é adulto, a gente ainda tem um pouco mais de crítica. Não, peraí, eu gostei do filme até aí, mas essa parte eu não gostei, né? Essa parte aí eu não achei legal. Mas a criança ou adolescente, não, ele compra tudo, né? Tudo que ele vê, ele coloca pra dentro. Uma verdade pra ele, né? Sim, acaba sendo uma verdade, né? Então, acho que a gente tem que olhar de tudo, ver tudo com uma certa crítica e tomar cuidado com o que as nossas crianças assistem, nossos filhos assistem, porque muito daquilo vai influenciar, né? Caráter, pensamento, visão de mundo. Você acha que os filmes e séries produzem ou potencializam a ansiedade em quem assiste, mesmo sem que ela saiba daquilo? Porque, por exemplo, eu tenho depressão e me peguei em alguns momentos vendo que eu estava ficando, de alguma forma, triste ou melancólico porque eu estava assistindo. E eu consegui identificar, porque quando eu estou em um período mais down, eu gosto de ver coisas de humor, para dar risada e tal. Dá para eu ser influenciado sem saber que estou sendo? Sim, né? Acho que tudo no cinema, numa série, né? Hoje a gente não vai quase no cinema, né? A gente assiste streaming, né, em casa. Mas tudo aquilo é feito para tentar colocar uma
emoção dentro de você, né? Eles querem contar uma história, mas além da história, eles também querem que você sinta algo. Porque se você sentir algo, aquele filme vai ser mais relevante para você e eles vão ganhar mais dinheiro com isso. É verdade, é verdade. Então, essa emoção que eles querem causar em você pode ser alegria, mas também pode ser tristeza, né? Também pode ser medo, né? Então, a gente tem que também sacar como é que está o meu estado de espírito. Não, de repente, ver esse filme agora não me convém. Né? De repente, eu preciso de algo que me dê sentimentos mais positivos nesse momento. E talvez você esteja num dia muito ok, muito bem, e fala assim, não, hoje eu estou a fim de ver um drama, estou a fim de tentar me colocar no lugar de uma pessoa que está passando por uma dificuldade, isso vai me trazer compaixão, isso vai, né? Então, assim, acho que a gente tem que ter essa visão da gente primeiro, para depois poder escolher melhor o que eu vou assistir. Você falou uma coisa que eu não tinha tentado ainda. Independentemente da emoção que gere, eu posso gostar do filme, mesmo não sendo a emoção correta. Sim. Um filme de terror, você tem que sentir medo. Alguma coisa. Gostei porque senti medo. Às vezes eu fiquei melancólico, triste, porque eu gosto muito de uma cantora chamada Adele. E ela começou a estourar no mundo com músicas, por causa ela foi traída. Sim. E aquela emoção transformou as canções, as composições. No Brasil, que esse sertanejo novo, que tem as grandes compositoras, que falam sobre traição, essas coisas. Então, o sentimento que ela produziu, porque o sentimento negativo fez com que ela produzisse algo. Mas será que ela sabia que ela estava fazendo isso? Que é algo negativo, porque eu posso ter uma experiência negativa e produzir. Mas, então, eu vi isso no Danilo Gentili, a pessoa dando entrevista, que às vezes é bom... Eles falam levar um chifre, que não sei o quê, porque fica bom para compor. É perigoso pensar desse jeito, né? Porque eu tive uma experiência... Claro que a experiência ruim, as crises, nos fazem crescer. É uma coisa. Agora, eu querer ter uma experiência ruim para poder produzir. Não precisa. A gente não precisa esperar... não desejar sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida. Já vem de graça. Já vem de graça, então a gente não precisa esperar, essa é uma das certezas. A gente pode fazer o seguinte, se você não tem aquela experiência, converse com alguém que tenha, né? Pense, se coloque no lugar de alguém que tenha, né? Que é o que, por exemplo, a empatia, né? Eu nunca vivi aquilo, mas se eu me colocar, nossa, o que eu faria? O que será que eu sentiria? Como é que eu me sinto, né? E aí eu posso até criar arte em cima disso. Mas talvez seja mais interessante você criar com as vivências que você já teve, né? Então, quem nunca gostou de alguém e foi rejeitado, quem nunca se sentiu inseguro, né? De paquerar alguém porque achava que aquela pessoa não ia gostar de você. Então, são sentimentos universais, né? A gente não precisa ter. E eu também adoro a Adele, né? Eu falei assim, mas tem aquela música que ela tem um clipe... que ela tá cantando em Paris, né? Aí eu até brinquei, mas é muito mais gostoso ter dor de cotovelo em Paris. Paris, com certeza. Aí fica até mais interessante. Mas então é isso, ela usou uma experiência dela para uma coisa muito positiva para ela agora, né? Fantástica, eu amo a voz dela, fantástico. E pegando esse gancho para ansiedade, que é uma coisa da humanidade, Jesus já nos alertou, olha, não fique ansioso pelo dia de amanhã, vai se cara ter seu próprio mal. Mas nesse tempo da explosão tecnológica, digital, informação, você tem propriedade para dizer quantos transtornos de ansiedade, quanta ansiedade. Identifique para mim o que você entende que está sendo o grande, ou os grandes fatores para gerar tanta ansiedade nessa geração. E qual o conselho que você pode falar, olha, faça isso. Qual o momento que eu preciso falar? Eu preciso de ajuda, eu preciso de um especialista na vida. Olha, a ansiedade é um sentimento normal, né? Todo mundo tem que ficar ansioso em algumas situações e a ansiedade tem que te ajudar a vencer algum desafio. Então, por exemplo, eu vou gravar uma entrevista, né? Então é bacana eu ficar um pouquinho ansiosa antes, porque esse pouquinho ansioso antes me faz querer chegar aqui no horário, me faz saber, deixa eu ver onde é que deixa eu ver que horas vai ser, né? Deixa eu me preparar mais ou menos para a entrevista. Então, essa ansiedade, ela me prepara. Durante a entrevista, eu ficar um pouquinho com uma adrenalina, um pouquinho aumentada, me ajuda a pensar mais rápido, me ajuda a ficar mais atenta ao meu redor, me ajuda a me expressar talvez de uma maneira melhor do que se eu ficasse muito parada, muito apática, né? Só que quando eu sair daqui e for para minha casa, aí eu tenho que relaxar, né? Eu tenho que voltar para um estado de relaxamento para poder descansar para as batalhas de amanhã, né? O problema da ansiedade patológica é que ela é muito maior do que o normal nessas 3 fases.
Então, antes do evento que vai acontecer, a pessoa fica tão ansiosa que ela não dorme, que ela se perde para vir até aqui, que ela não consegue se alimentar antes da náusea, né? Então, não me ajudou a me preparar, só me desgastou. Aí, às vezes, durante o desafio, a pessoa fica tão nervosa que dá branco, que dá dor de barriga, que dá batedeira, que dá falta de ar. E aí a pessoa também pode fracassar, inclusive por conta da ansiedade. E quando passa aquele evento, a pessoa não consegue relaxar. Ela começa a se preocupar. Nossa, mas será que eu fui bem? Ai, mas será que eu falei uma besteira? Ai, mas será que isso? Aí na próxima vez, será que ele vai me chamar de novo? Então a pessoa nunca relaxa. Esse é o problema, né? E aí, quando a pessoa tem essas 3 fases alteradas, ela tem muito sofrimento, né? E ela tem um prejuízo, ou seja, ela começa a ter dificuldades, né? Pelos próprios sintomas, ela começa a ter dificuldades de relacionamentos, porque ela está sempre irritada, está sempre estourando. Ela começa a ter dificuldades no estudo, no trabalho, porque ela nunca está focada naquilo, ela está sempre preocupada, está pensando em 1000 coisas, ela erra. Ela começa a ter problemas físicos, dores, aumento de apetite às vezes, muitos sintomas somatizantes, né, de somatizações também podem acontecer. Então a pessoa começa a ter vários problemas. Às vezes, quando eles vão no psiquiatra, a pessoa já passou por vários médicos. Ela já foi no ortopedista porque ela estava com dor no pescoço. Ah, verdade. Aí ela já foi no gastro porque ela estava com dor no estômago. Aí ela já foi no neuro porque ela estava com tontura e ela estava assim, achando que estava com labirintite. Passou por vários. Aí todo mundo fala, olha, seu problema é ansiedade, você tem que procurar um psiquiatra. Mas a pessoa às vezes resiste, né? Porque a pessoa tem uma visão errada que a ansiedade é frescura. E isso que eu queria, é o link. Sou cristão, você é cristã. E eu enfrentei muito problema, principalmente sendo pastor, quando o primeiro episódio depressivo. Existe um certo paradigma a ser quebrado, um preconceito. Primeiro, entre os cristãos, ou eu não vou procurar. Tinha antigamente falavam, eu lembro de um amigo batista, bem antigo, meu psicólogo é Jesus. Eu vou falar de espiritualidade daqui a pouco. Mas tem um momento que, eu não sei se é o orgulho da pessoa de reconhecer que é uma doença, patologia. Eu resisti muito tempo. Se eu tivesse tratado antes e buscado, eu teria evitado muitas coisas. Sim. É que as pessoas, às vezes, elas ouvem os conselhos dos outros e elas compram esse conselho, né? Então tem gente que fala assim, mas por que você fica ansioso? É só parar de se preocupar. Assim, como se fosse algo opcional. Ah, eu quero me preocupar, não quero me preocupar. Ah, mas por que você não deita e dorme? É só relaxar. Ué, mas é porque a pessoa não consegue. Não consegue. Se ela pudesse escolher, claro que ela não estaria sentindo tudo aquilo, né? E aí a pessoa começa então a se sentir culpada por ter os sintomas. Né? Então eu tenho ouvido muitas pessoas agora na pandemia, que também aumentou muito a questão de ansiedade, depressão, falando assim, Andréia, mas eu tenho tudo. Andréia, eu estou em casa, a gente está, né, em quarentena, mas eu tenho tudo, eu tenho emprego, eu estou trabalhando, meus pais estão bem, toda a minha família também. Eu não tenho o direito de estar me sentindo assim. Eu falei, olha, isso é uma coisa você tem o direito de se sentir assim porque você é um ser humano. E o ser humano adoece. E aí a culpa, por que eu estou assim? Porque eu não preciso estar assim. Porque existe esse preconceito, não, sofreu muito, passou fome, enfim. Mas eu não tive nada disso e estou. A gente não tem gerenciamento sobre certas coisas, não tem como. Tem uma hora que quebra, né? Envergou, uma hora quebra, você não sabe onde. Exato. Existe esse paradigma. Exato. Eu sempre falo assim para os pacientes, olha, não existe sentimento errado. Então alguns pacientes falam assim, aí eu senti muita raiva e eu sei que isso é errado. Eu falo, olha, raiva, tristeza, angústia, são sentimentos. Sentimentos é algo muito difícil da gente controlar. Você não consegue falar, vou parar de me sentir assim de uma hora para outra, né? Porque sentimentos são questões muito assim primitivas, vêm de uma parte do nosso cérebro que a gente não tem controle. Então, o que a gente tem um pouco mais de controle são os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Então, se eu sinto raiva de alguém, sentir raiva não é o problema. O problema é se eu atacar essa pessoa. Ou se eu ficar com rancor, né, maquinando, um dia eu vou fazer isso para ele, agora ele me paga. Então essa atitude sua talvez não seja melhor, né? Mas o sentimento de raiva, de ansiedade,
de tristeza. E já ajuda a pessoa a saber que isso não é uma normalidade. Sim. Já ajuda ela a lidar com isso. Exato. Eu estou sentindo isso. E eu tive esse problema. Como é que eu posso? Eu estudo a palavra, eu estou sentindo uma raiva, eu estou sentindo... Como é que pode? E as pessoas, quando olham para um líder, você não pode errar, você não pode... Você acaba comprando um estereótipo que as pessoas querem. Exato. Depois que eu me libertei disso, minha vida melhorou muito, né? E hoje vivemos essa demanda grande de... Por exemplo, uma coisa que me perguntaram repetidamente nas redes sociais aqui, sobre crise de pânico. Até uma pessoa falou, qual a diferença? Crise de ansiedade, você tem diferença de crise de ansiedade para crise de pânico? E por quê? A que ponto a pessoa chegou para deixar acontecer a crise de pânico? Ou ela chega de uma forma superficial ou tem que estar já num estado muito profundo para acontecer o pânico? Não, a crise de pânico é uma crise de ansiedade, só que extremamente aguda, né? Os sintomas aumentam numa rapidez vertiginosa. E a pessoa tem muitos sintomas físicos, então ela começa a ter, né, palpitação, falta de ar, dor torácica. Aí qual que é o pensamento da pessoa? Nunca tive nada disso? Tô tendo um troço, tô tendo um infarto, vou morrer, né? Então por isso, são parecidos, né? Isso, mas por que chama pânico? Por causa do deus Pan, que ele aparecia do nada nas florestas, assustando as pessoas, porque é exatamente isso, você tá de boas, às vezes você tá em casa, às vezes você tá dormindo, às vezes você tá trabalhando, e de repente você é acometido por uma sensação de medo, de pavor, e que você tem que sair daquela situação, porque senão algo muito ruim vai acontecer. Ou você vai morrer, ou você vai ficar louco, ou vai acontecer uma catástrofe. E aí, geralmente, nas primeiras vezes, principalmente, a pessoa procura o pronto-socorro, porque ela acha realmente que está tendo algo orgânico, né? Chega no pronto-socorro, fazem todos os exames, tal, descarta infarto, descarta AVC, descarta... Olha, você não tem nada. Eu falei assim, gente, se eu não tenho nada, tô ficando louco. Porque como que eu posso estar sentindo tudo isso e não ter nada? Aí a pessoa começa até a duvidar um pouco de si mesmo, até, né? Mas o que é isso? Tá acontecendo? Até que acontece a próxima vez. E a próxima vez. E a crise de pânico, ela acontece em várias doenças. Ela pode acontecer em fobias. Se você for exposto àquilo que você tem muito medo, você pode ter uma crise de pânico. Alguns quadros depressivos, a pessoa também pode ter crise de pânico, mas a doença que mais vai causar é a síndrome do pânico. A síndrome. A síndrome. É diferente da crise. A crise, ela pode acontecer em vários contextos. A síndrome do pânico é quando eu tenho crises repetidas por pelo menos um mês e eu começo a me preocupar de ter a crise de novo. Então, mesmo entre as crises, a pessoa começa, não, mas e se eu tiver de novo? Ai, mas e se na próxima vez não der tempo de chegar no hospital? Ai, mas e se acontecer em tal lugar? Multiplica a ansiedade dela. Exato. Quanto mais medo ela tem da crise, maior a chance dela ter, né? Que vai aumentando a adrenalina. E aí a pessoa começa a evitar situações pelo medo de ter a crise. Então, por exemplo, se ela teve uma crise no ônibus, não pego mais ônibus. Se eu tive uma crise no cinema, eu não vou mais no cinema. Eu acho que o problema é o cinema. Ela começa a evitar as situações que ela relaciona com o pânico. Muitos pacientes falam assim, eu tive uma crise no trabalho, eu não quero mais ir trabalhar. Eu acho que é o trabalho que está me fazendo mal. Às vezes é mesmo. Mas ela começa então a evitar situações pelo medo de não poder sair de lá. Não vou na igreja porque se eu tiver a crise vai ser chato eu sair. Então ela começa a se confinar. Fechar. Exato, se confinar. Mas essa é a síndrome do pânico. O mais comum é a gente ter pessoas com crises. Se a pessoa não se trata, claro, pode se transformar em síndrome do pânico. Eu vi um filme na Netflix, A Mulher na Janela. Isso, ela tem agorafobia. É alguma ramificação disso? A agorafobia seria o medo de sair de casa ou medo de lugares muito abertos. A ágora vem do grego praça, ágora, né? Então seria o medo de ficar em lugares muito abertos em que você não tem um socorro caso aconteça algo com você. Então medo de multidão, mas o mais comum é o paciente ter medo de sair de casa. E isso é muito comum em quem tem síndrome do pânico, porque ele pensa, se eu sair de casa e passar mal, quem vai me socorrer? Às vezes o agorafóbico, ele também tem medo de ficar sozinho em casa. Porque se eu passar mal, quem vai me socorrer, né? Então esse filme esse filme é muito bacana, que mostra uma hora que ela quer sair da casa, né? Que ela tenta sair, que ela começa a passar mal e ela começa a hiperventilar e começa a lembrar de algumas coisas, ela rapidamente
entra de novo na casa como se aquilo ali fosse o lugar seguro dela. O lugar seguro, exato, né? São pacientes que sofrem muito, são pouco diagnosticados, porque às vezes eles não procuram ajuda. A família também acha que a pessoa que não quer sair não é um sofrimento, né? Mas é um transtorno muito comum também. Aqui, sobre isso, tem visto muitos casos de crianças com esse problema? Olha, as crianças, elas sempre foram ansiosas, né? É que a gente, às vezes, minimizava muito isso, né? Então, por exemplo, crianças que se recusam a ir para a escola, por algum motivo, às vezes sofreu bullying, tem dificuldade escolar, crianças que têm muita dificuldade de se separar dos pais, de ficar longe da mãe, longe do pai, mesmo que por poucas horas, né? Crianças que roem dedo, que roem a unha, então assim, a criança ela tem também as suas angústias, geralmente ela manifesta isso através de alguns sintomas, né? Muita dor de cabeça, muita dor de barriga, sintoma físico, muitas vezes. Os pais não conseguem discernir na maioria das vezes, né? E os pais não conseguem discernir, né? Então, é muito importante os pais estarem atentos, estarem muito abertos, porque se a criança fala assim pra você, ai mãe, eu tô ansiosa, e a mãe já responde, por quê? Imagina, você não tem nenhum problema, você não tem que... A criança vai entender que, bem, então eu não posso me sentir assim, eu não vou falar então, porque eu estou me sentindo assim, né? Então, o ideal seria, eu estou ansioso, eu estou, sei lá, por quê? Por que você acha que você está se sentindo assim? O que você está pensando? Do que você está com medo? O que está acontecendo na sua vida, né? Mas as crianças têm sim, principalmente agora, com a pandemia, né? Estava vendo até uma palestra hoje sobre isso. Aumentou em mais ou menos 2% o índice de depressão e de ansiedade em crianças e adolescentes na pandemia. Né? E eles consideram que essa geração vai ser uma geração que pode até ter alterações cerebrais no futuro, porque eles foram expostos, né, a muita morte, ou se alguém morreu da família, não morreu na família, ficaram sabendo de pessoas que morreram, medo de ser contaminado, ficar longe da escola, núcleos familiares que às vezes eram disfuncionais, mas a criança ainda passava um tempo fora, agora a criança está o tempo inteiro, às vezes, né, nesse núcleo. Então, a ansiedade e a depressão nessa geração a gente espera, infelizmente, né, a gente acredita que vai ser maior do que em gerações passadas. O confinamento expôs muita coisa, né? Exato. E da dificuldade da relação que a gente viu, você deve ter atendido muita gente que foi a primeira vez que o confinamento trouxe, ou expôs mais do que já havia. Aí agora vamos, porque de uma certa forma, você falou uma coisa que agora me veio a cabeça, eu tinha esquecido, lembrei. Que eu conversava com uns amigos esses dias, que todo dia você vai na rede social, alguém morreu. Luto. E de uma forma de você ver tanta gente morrendo, tirou um pouco da sensibilidade das pessoas ao luto dos outros, na questão psicológica, porque eu falo por mim, que tanta coisa que você acaba não... A empatia foge às mãos. Eu tô, não sei se você está entendendo, mas morreu no começo, se compungia mais, mas todo dia morrendo gente por Covid. Sim. Que eu vi um adolescente falou, não morreu do Covid, então tá bom. Eu falei, não tá bom, morreu. Isso gera, de tanto acontecer, alguma coisa psicológica, que a pessoa se afasta? Olha, é um mecanismo de adaptação, né? O ser humano é extremamente adaptável. Né? Então a gente é pior que barata, né? O pessoal fala, se tiver uma bomba atômica, suas baratas vão sobreviver. Eu acho que não, acho que o ser humano ele tem essa capacidade, né, de se adaptar às piores situações, né? Mas esse mecanismo muitas vezes pode começar a banalizar coisas que não deveriam ser banais, né? Então essa questão que você falou do Covid, quando a gente ouvia falar que alguém estava com Covid lá em março do ano passado, nossa, mas como? Como é que pegou? Da onde que pegou? A pessoa viajou, né? Hoje, se você descobrir que eu tô com Covid hoje aqui com você... mais um, né? E a mesma coisa foi com as mortes, né? Então, na hora, primeira vez que alguém morreu de Covid do nosso conhecimento, aquilo impactou. Nossa, tá muito perto. A morte tá chegando perto, né? Hoje, quando a gente ouve alguém, né? Fala assim, fulano de tal morreu do quê? De Covid. Então tá. Ok. Né? Mas é um mecanismo, porque se a gente também sofresse... É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa. Se a gente sofresse igual a gente sofreu lá no comecinho e estivéssemos sofrendo até agora, ninguém
toleraria. Não é que me a tornou situação. insensível, é que já me defendo, como se fosse um anticorpo psicológico. Exatamente. Mas sabe que uma coisa interessante eu estou percebendo? Tem pessoas que estão num sofrimento quase existencial agora, porque entraram em contato com a morte. Né? Eu comentei com essas pessoas, assim, a morte hoje em dia ela é muito terceirizada, né? Os nossos avós, antigamente, no tempo deles, quando eles perderam, né, a família, a pessoa morria em casa, primeiro lugar. O velório era em casa. O velório era em casa, ficava 2, 3 dias aquele corpo lá na tua casa, porque tinha que esperar os parentes chegarem. Você velava, aí depois fazia missa de uma semana, missa de um mês. Mês, um ano, né? Você, para comer alguma coisa, você tinha que matar um animal. Então, até as crianças estavam muito habituadas. Mata a galinha, mata o porco, mata... Hoje em dia, não. Hoje tudo é muito... A morte está muito esterilizada. Ninguém morre em casa, se morre no hospital, né? No máximo, você vai lá se despedir da pessoa, mas você vai a pessoa viva. O velório também é feito todo de um jeito que você entre o menos possível em contato com aquela pessoa que está morta, né? Quanto mais rápido, melhor. Então, as pessoas parecem que se esqueceram que existia a morte. Então, tem pacientes meus que falam assim, doutora, com tudo isso de gente morrendo, eu comecei a pensar, do que vale a vida, então? Por que eu estou trabalhando? Por que adianta eu cuidar dos meus filhos? Um dia eles vão morrer, um dia eu vou morrer também? O que eu estou fazendo aqui? Então, me deu essa impressão, olha, tem gente que está começando a perceber que existe morte, porque está se ouvindo falar, né? Então, ao mesmo tempo, talvez a gente vai ser uma geração que pela primeira vez na história vai repensar a vida antes de chegar lá muito próximo da morte. Entendi. Né? Já começa a ver, e aí? Mas e aí? O meu pai fala às vezes, né? Fala assim, quando eu tinha sua idade, vocês eram pequenos, vocês e seu irmão eram pequenos, eu só trabalhava, eu tinha tão pouco tempo para vocês, né? Se eu pudesse voltar atrás, eu teria ficado mais tempo com vocês, eu teria curtido mais as coisas. Eles fazem com os netos. Mas ele só teve esse clique, talvez, porque ele tá pensando, não, peraí, eu tô com 70 e poucos. Meu pai, a gente brinca que faz 15 anos que ele tá pra morrer, que ele acha que ele tá pra morrer. Então ele sempre acha que é o último Natal dele, ele sempre acha que é o último fim de ano dele. Mas porque ele tá próximo. Lógico, pela lógica tá mais próximo, né? Mas nós, como fomos uma geração afetada por uma doença que podia pegar qualquer pessoa, rígida, saudável, e a gente ficou sabendo de pessoas que faleceram, a gente tem muita gente se pensando, peraí, mas qual que é o sentido então da vida? Qual que é o sentido disso tudo aqui, né? Pessoas cristãs, inclusive, sim, né? Claro. Não tô falando assim de religião. Todo mundo. Então a gente talvez vai ter essa oportunidade, peraí, mas para eu fazer a minha vida realmente valer a pena, o que eu tenho que fazer então? É só trabalhar? É só ganhar dinheiro? É só ter status? Né? O que eu quero deixar para as outras gerações? Se eu morresse hoje, como é que as pessoas vão se lembrar de mim? Né? Então, assim, quem sabe a gente consiga... Eu lembrei de um livro do Viktor Frankl, Busca de Sentido. Sim. Que no campo de concentração, ele entendeu o sentido, a logoterapia que ele criou, né? Que, de fato, a gente dá... Eu tive, além das depressões, eu tive dois problemas sérios de saúde, que eu quase morri, e um acidente de carro. A minha vida foi... Depois, não tem como você não repensar, quase fui 2 vezes. E as pessoas pensam só depois que morrem. E é uma oportunidade também para nós que trabalhamos com a fé, oferecer algo para dar sentido para essas pessoas. Sim. Tem que ter um sentido. E eu não tinha... Olha, é interessante pensar nisso, porque é só a evidência da morte me faz querer sentido para a vida. Né? Isso é uma coisa de se pensar. Eu tenho uma coisa que preciso falar e me pediram para perguntar, e é um assunto que eu tenho conversado, sobre a tirania da estética. Instagrams da vida, as pessoas perfeitas e bonitas, e tem que estar bonito o tempo todo. Como você tem visto isso? Tem pessoas que você atende, que você ajuda com esse problema, ou você identifica mesmo que a pessoa não fale, porque hoje está melhorando um pouco, e depois eu vou falar isso para frente, mas essa questão da estética, esse desejo pela beleza, o que isso tem feito na cabeça das pessoas? O problema, né, é que, como você falou, é uma tirania, né? É uma imposição, é uma ditadura. Tem a ditadura da magreza também, né? Sim. Quanto mais magro, parece que quanto mais magro, maior é o teu valor como pessoa, né? É interessante que eu atendo a maioria
dos pacientes do consultório são mulheres, né? Porque a mulher ela tem uma tendência maior a ter depressão, ter ansiedade. Na hora que você fala que uma medicação pode causar ganho de peso, ela fala assim, eu não quero, eu prefiro ficar deprimida, mas não ganhar peso. Então, às vezes, ela prefere um sofrimento, prefere uma doença que está atrapalhando ela em inúmeras áreas do que ganhar alguns quilos, né? Então, assim, a gente percebe como... E isso, na verdade, é uma questão apenas cultural, né? Às vezes não tem uma questão de saúde envolvida. Claro, a gente sabe que a obesidade, o peso excessivo vai levar a outros problemas. Aí é uma questão de saúde. Mas a gente está falando de estética, né? Eu quero ser magra porque eu quero ficar bem, me sentir bem magra, né? E se a gente pensar, por exemplo, na Renascença, o chique, né? O bonito era gordinha, né? Porque a gordinha significa que ela tinha mais dinheiro para comer, então ela era o padrão de beleza, né? Hoje é o contrário. O tem chique, dinheiro, não come nada. O bonito, o chique é ser quase Olivia Palito, né? Então, assim... O que isso gera nas pessoas? Que transtorno gera essa obsessão? Olha, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas começam a valorizar apenas o externo, de si mesma e dos outros, né? E o externo é muito superficial, é muito fugaz, né? Então a gente percebe assim, pessoas que talvez não sejam tão avantajadas de beleza, mas elas tendem muitas vezes a desenvolver uma personalidade tão cativante, são pessoas tão queridas, tão interessantes, né? Que você passaria horas conversando com elas, porque é uma delícia passar tempo com elas. Elas vão se tornando, parece até mais bonitas, né? Conforme você vai conversando com elas. Mas as pessoas que se acham, ou que têm mais uma beleza exterior, às vezes focam apenas nisso, como se esse fosse o único traço relevante de si mesmas, né? Só que a beleza é fugaz, né? Com 40, 50, 60, né? Vai perdendo, a pele vai perdendo vigor, o cabelo vai perdendo a qualidade, você vai ganhando peso. Careca, vai perdendo cabelo. Né? Mas até nisso pode haver uma beleza, claro, né? Tudo é o seu tempo. O problema é que as pessoas não toleram, as pessoas não querem envelhecer, as pessoas não querem engordar, as pessoas querem ter filhos e não ficar com uma barriguinha, não querem amamentar porque meu peito pode cair. Então, assim, as pessoas não querem viver. Porque se você ficar exatamente igual, né, como você era com 20 anos, você não viveu, você não usou o teu corpo, claro, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar isso. Olha, eu não gostaria de envelhecer. Acho que como todas as mulheres, eu passo meus creminhos, faço os tratamentos. Eu acho bacana. Mas qual que é a outra opção a não envelhecer? É morrer. Né? Então, quem nunca muda, quem nunca tem uma alteração no seu corpo, está parado no tempo, né? Então, isso a gente não... Agora, a gente vê muitos transtornos alimentares, principalmente, né? Porque as pessoas desaprenderam a comer. Né? Então, hoje, assim, a maioria das pessoas que me procuram, às vezes com dificuldade para manter o peso, elas não sabem cozinhar, elas não fazem feira, elas não comem uma fruta, né? E antigamente, na casa da mãe, na casa da avó, da gente, né? Era muito raro entrar uma bolacha, um Danone, né? Era coisa assim, no dia que tinha que fazer a compra, né? Exatamente. No dia que a sua mãe ia fazer a compra, ela trazia um pacote. Isso, na minha casa era assim. Era um pacote que tinha que dar para o mês inteiro. Agora não, as pessoas estão com acesso maiores, por um lado é bom, por um outro lado, as pessoas desaprenderam a comer, assim como as pessoas desaprenderam a dormir, né? Eu costumo perguntar aos meus pacientes, que hora você dorme, que horas você acorda? Eu durmo mais ou menos umas 2, 3 da manhã, acordo meio-dia, mas o que é isso? Né? As pessoas virou vampiro agora? Fica acordado de noite e fica dormindo de dia? Cadê o contato com o sol, uma atividade física? Não tem. Né? As pessoas pararam de, por exemplo, fazer atividades físicas muito básicas. Né? Hoje a gente tem facilidade, é Uber, é carro, é isso. Antigamente não, as pessoas iam andando para a escola. Eu fui muitas vezes andando para a escola, até o ponto de ônibus. Eu fico pensando assim, 30 anos atrás, 25 anos, quando eu era adolescente e tal, eu andava tanto, o que eu deixei acontecer comigo? Eu fazia tanta coisa. Exato. Aí o que eu quero encaixar aí é o seguinte, o avanço tecnológico, das mídias digitais, tudo muito... Porque, como falamos aqui, antes era cinema, não era nada, ou era TV, Globo, novela, tudo muito próximo, as pessoas se acostumaram a falar por rede social. Então, o interesse, porque antes você andava um monte para a casa do amigo, para ver a namorada, para paquera. Você acredita que
tudo isso que está, essa modernização, está afastando as pessoas delas mesmas e de outras pessoas? Eu acho que a tecnologia tem coisas muito boas, né? Graças a Deus por isso. Ainda bem que a gente teve essa pandemia em 2020, não em 1980. Né? Já pensou verdade, se fosse lá ia ser todo mundo no telefone com fio. Então, assim, graças a Deus nós temos tudo isso. O problema é que está sendo criado agora uma percepção que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito fácil e tem que ser divertido. Porque é isso que a gente tem em casa na Netflix, né? Tudo é muito rápido, eu escolho rapidamente o que eu quero. Eu não preciso ir até a locadora, buscar a fita, voltar. Era tão gostoso isso, né? Ou então esperar, ver se vai passar o filme na tela quente, para esperar até domingo para assistir, né? Não, minhas filhas vão lá e assistem o que elas querem, na hora que elas querem, o quanto elas querem, né? Tem que ser fácil. Se for muito, não, mas tem que fazer, tem que baixar. Não, já não quero, já tá... Essa geração parece que não vai se preparar para sofrer na vida, né? Eu achei interessantíssimo. Uma vez eu estava comentando com a minha filha mais nova e falando, olha, sabia que no tempo da mamãe não tinha assim TV igual vocês têm? A gente tinha que esperar no outro dia para passar o desenho animado, e se não tivéssemos em casa naquela hora você não assistia. Quando a gente queria assistir um filme a gente tinha que ir até um lugar que chamava locadora, pegava... Aí ela virou assim pra mim, nossa mãe, que triste. Assim, parecia que eu tava contando. Eu vivi num campo de concentração. Ela falou assim, nossa, que triste. Mas olha que interessante. Elas estão também ficando praticamente viciadas em escolhas, mas também cansadas. Teve uma vez que ela foi na casa da minha mãe, e na minha mãe não tinha Netflix, era só TV, né? Sim. Aí ela chegou assim, mãe, a TV da vovó é bem divertida, é mais legal que a nossa. Por quê, filha? Porque lá eles é que escolhem o desenho que vai passar. A gente não precisa escolher, tá passando. Aí eu falei, olha que coisa, né? Então, assim, esse excesso de oferta também causa uma certa banalização. Então, a nossa geração, acho que a gente é da mesma geração, para você ter uma música, você tinha que ou comprar uma fita, ou baixar não existia, né? Gravar do rádio. Era difícil o acesso. Trabalhei em rádio há muito tempo. Não era? Antes de eu trabalhar em rádio, para gravar, ligava na rádio, ainda vinha com o selo da rádio, hoje tem o Spotify, eu tenho toda a música que eu quero. Mas aí, será que eles escutam? Será que eles procuram? Né? Então, assim, eu acho que talvez é muito bacana ter toda essa oferta. Eu adoro, estou pensando em tal música, vou lá, já escuto. Isso é uma coisa que mais me impressiona hoje. Por outro lado, será que eles dão o mesmo valor, né, a assistir alguma coisa? Então eu acho assim, esse excesso de oferta... A dificuldade é achar o que assistir, fica 20 minutos lá, não quero. Tanto que a Netflix agora tem um negócio que é surpreenda-me, né, que ele escolhe pra você. Então será que a gente não tá voltando, né? Será que a gente não está sentindo falta de alguém tomar as escolhas pela gente, de alguém te dar uma coisa mais pronta? Então, eu acho que essa geração das minhas filhas, né, vão ter muita dificuldade se tiverem situações difíceis, que precisam persistir em alguma coisa, ou que não seja tão divertido, que for algo maçante, né? Então, eu percebo que elas têm mais dificuldade de ficar na mesma atividade por muito tempo. Elas não gostam de desenho animado, porque o desenho animado é muito comprido. O desenho animado tem mais ou menos em torno de 10, 15 minutos. Acha longo demais? É muito longo. O que elas preferem são aqueles videozinhos de YouTube de 2, 3 minutos. Porque tem que ser algo rápido. Se for devagar, já demorou, já desinteressou, já quer fazer outra coisa. Então, assim, vamos ver, né? Como é que vai caminhar tudo isso e se vai gerar mais ansiedade ou vai ser uma geração mais rápida, talvez, que vai criar mais coisas, que vai... Não sei. Tem muita coisa interessante, a gente vai conversar isso no papo pra frente, vai ocorrendo perguntas aqui, fantástico. Eu quero a última pergunta, depois para ter essa bate-bola. A linha tênue, nós falamos no começo, da espiritualidade, onde a espiritualidade ajuda, é fundamental, é essencial para a nossa vida, pelo menos para a minha, mas a hora que eu entendo que eu tenho fé, eu busco Jesus, eu oro, isso, aquilo, outro, mas qual é o momento que eu tenho que entender que eu preciso de um especialista, eu preciso de pessoas preparadas, preciso de um psiquiatra, preciso de um psicólogo, porque existe esse tabu, existe. Quando que porque às vezes não tenho, eu tenho medo de reconhecer, porque vão falar, você está com problema, qual é o momento que eu entendo, não é porque eu tenho pouca fé, eu tive esse conflito lá 15 anos atrás, cadê minha fé, cadê isso, cadê aquilo? E achando que estava em mim o problema de eu não creio direito, eu não busco direito, isso eu vivo com isso todo o tempo, como pastor, aconselhando as pessoas.
Quando eu devo entender, eu preciso de alguém para me ajudar. Eu acho que quando você não consegue mais sozinho achar uma direção, né? Eu penso que quando a gente crê em Deus e você tem um relacionamento com Ele e você pergunta algo, Ele te responde de alguma forma, né? Se você sozinho não está conseguindo ouvir essa direção, está na hora de você pedir uma ajuda. Né? Ele quer falar através de outra pessoa. Talvez através de outra pessoa, né? Então a gente até brinca, usou até a mula, né? Exato. Tem que achar alguém, né? Às vezes essa pessoa vai ser o seu pastor. Muitas vezes você vai chegar, olha, pastor, tô com um problema assim, assim, assado. Então o pastor fala assim, filho, o problema é que você tá errando aqui, né? Então, olha, meu marido é pastor, né? Então, às vezes ele tem que apontar os erros da pessoa, né? Ó, seu problema é esse, você tá errando aqui. Mas muitas vezes não há erro. Muitas vezes o pastor já aconselhou, já orou junto, a pessoa tem fé e a coisa não anda, a coisa não vai, né? Então eu falo assim, vou fazer um paralelo, seria uma mesma pessoa imagina uma pessoa que foi atropelada e quebrou a perna. Aí ela tá lá com a perna quebrada e tá falando, Deus, por favor, me ajuda, cura minha perna, né? Deus falou assim, filho, vai no ortopedista, é bem mais fácil. Vai lá, eu uso o ortopedista para te curar. Eu uso o gesso para te curar, né? Então, eu acho que a psiquiatria, a psicologia também, né, a terapia, ela tem que ser vista dessa forma. Ela é uma maneira que Deus pode te propiciar, né, de te curar. Mas se eu quiser um milagre, e se Deus não pode me curar de uma depressão, de um quadro de ansiedade, de uma esquizofrenia? Claro que Deus pode, mas o milagre é exceção. Exato. Né? O que geralmente acontece, né, é a pessoa procurar as situações. Agora, eu imagino que se uma pessoa não tem acesso, uma pessoa, né, não consegue, não tem médico, não tem psiquiatra, Deus é justo. Deus pode fazer um milagre na vida dela? Claro que pode, mas se há outras opções... Mas eu acredito que o milagre da simplicidade, o milagre da vida, porque o Bolivar me levou, seu marido, foi que me levou até você. O pastor viu que eu estava quase morrendo, em 2017 para 2018, e me conduziu, olha, me ajudou, me aconselhou num primeiro momento, me ajudando, e através dele cheguei a psiquiatra. Eu estava um dia no escritório, onde trabalho, e olha, eu preciso ir, daqui a pouco eu tenho uma consulta com a minha psiquiatra. Eu sou psiquiatra. Você é doido? Não, sem a pessoa, psiquiatra é minha psiquiatra, quase 3 anos que... Por que você não é pastor? Olha só. Eu preciso de psiquiatra. E a psiquiatria ajuda, eu também fiz terapia, me ajudou muito no que eu prego, no que sou, influencia, desmistificar algumas coisas. Que é claro que tudo Deus esteve dirigindo, desde me conduzir até você. Nós temos que acreditar que os processos são milagres. Os processos são milagres. E tem muita gente que vive esse conflito hoje muito grande. Sim. Muito grande. Eu comecei a trabalhar com uma palestra aqui em Marília, quando nós ficamos sabendo de um pastor, que era amigo da Sandra Yamashita, que se suicidou. E isso mexeu muito com ela e mexeu muito comigo, né? Eu falei assim, e eu comecei a perceber no consultório que os evangélicos, em especial, eram as pessoas que às vezes mais demoravam para procurar ajuda. É verdade. Às vezes só ia assim quando já estava num quadro grave, muito grave. E aí eu sempre perguntava, mas peraí, por que você demorou tanto para procurar uma consulta, às vezes 10, 15, 20 anos sofrendo? Olha, porque eu achava que era falta de fé. Olha, porque o meu pastor falou que eu tinha que ler mais a Bíblia e fazer mais oração. E aquilo começou a pesar para mim, e aí eu dei uma palestra no Conselho de Pastores, explicando um pouco dessa questão, né? E aí depois disso vários pastores começaram a me chamar para ir nas igrejas fazer essa palestra, justamente porque eu queria quebrar esse tabu. Sim. Que crente não tem depressão, que depressão é coisa do diabo, que psiquiatra é médico do diabo. Isso. Né? Aí foi tão interessante, eu já tive experiências assim. Uma vez uma paciente chegou no meu consultório e ela estava assim com uma roupa meio estranha, cabelo muito sujo. Eu olhei e pensei, essa moça parece uma esquizofrênica, assim, só de olhar, né, pensando. Aí eu perguntei, moça, como é que você me encontrou aqui? Alguém te encaminhou? Como é que você me achou, né?
Ela falou assim, foi o Espírito Santo que me encaminhou para você. Eu falei assim, pronto, é psicótica. É esquizofrênica, tá delirando, né? Só que depois ela foi me explicando a situação, e aí ela falou, olha, eu frequento uma igreja, aí uma paciente sua deu um testemunho lá, falou que tinha tratado com você, que tinha melhorado. Eu tenho esse problema, ela tinha um toque. Ela não tomava banho nem trocava roupa. Porque ela achava que se ela fizesse isso, alguém da família ia morrer. Olha só, que coisa. Então, já faziam 4 anos que ela estava com a mesma roupa. Eu não acredito. Ela só lavava a roupa à noite e vestia no dia seguinte. E o cabelo também, ela tinha acho que podia ela só lavar uma vez por mês, era uma coisa assim por causa do toque, né? Mas na hora que ela falou assim, e aí eu fui perguntar pra ela, porque eu senti que Deus me tocou e falou, olha, procura essa pessoa que ela vai te ajudar. E aí, então eu acredito que o Espírito Santo conduziu o processo, é isso que eu falo. Então, assim, talvez se fosse outro psiquiatra, não teria nem entendido, né? Ia achar que realmente era um delírio. Mas eu entendi, não, ok, vamos trabalhar juntos. E ela ficou super bem com a medicação. Ela, no começo, ela levava todas as caixas do remédio pro consultório, porque ela não queria jogar a caixa do remédio fora no lixo de casa, para que as pessoas da casa dela não descobrissem. Da casa, da família dela. Que coisa. Depois ela... Escravidão. Uma escravidão. Então eu comecei a falar assim, não, eu preciso ajudar os meus irmãos, né, cristãos, quer sejam católicos, quer sejam evangélicos, a entender que espiritualidade é uma coisa, mente é outra, corpo é outro, né? Então eu, como médica, vou lidar com as doenças do corpo. Se o seu pâncreas está doente, você tem que ir no endócrino, tomar insulina. Se o seu pulmão pegou Covid, você vai ter que ir no pneumo, tomar remédio. Se o seu cérebro adoece, e a parte do cérebro que adoece é a parte que controla as emoções, os comportamentos, você tem que ir no psiquiatra, você tem que ir no médico, né? Até porque as outras doenças podem vir ter resolvido. Exato. A mente é a questão dos nossos pensamentos, a minha personalidade, o que eu vejo, como eu reajo. Isso aqui tem que ser terapia. Exato. Tem que ser um profissional que estudou psicologia, que estudou a ciência do comportamento humano para te ajudar a mudar algumas coisas. E a espiritualidade, aí é a igreja, é o pastor, é o padre, é o conselheiro, é a leitura, é a meditação. Então, assim, na verdade, é o conjunto. Exatamente, intrínseco. É o conjunto, né? Se conseguir somar, você vai ser Exato. Eu até falo assim, olha, gente, tratamento de qualquer transtorno sempre é um tripé. São 3 coisas. Medicamento, psicoterapia, qualidade de vida. O problema é que muitas pessoas só querem medicamento. Só. E aí não é um tripé, aí é uma bengala. A bengala, ela até te apoia, né? Se você tiver meio bambo ali, a bengala é um apoio, mas ela não te permite correr, ela não te permite viver tudo que você tem para viver. Verdade. Então, se você quer ter tudo, procure a medicação, procure um bom psiquiatra, um bom profissional, procure uma terapia. Né? E hoje a gente tem muitos tipos diferentes de terapia. O pessoal fala assim, mas eu vou ficar lá falando, o terapeuta não vai falar nada. Não, hoje tem diversos tipos de terapias, vários tipos, né? E procure a espiritualidade, né? Aí, dependendo da religião de cada um, eu nunca forço ninguém, né? Muito, essa questão ética, muitos pacientes nem sabem a minha religião, mas eu falo, olha, procure uma transcendência. Isso. Procure algo maior do que você. Isso. Procure fazer parte de um grupo, né? Pessoas que te apoiem. Procure, de repente, meditar, né? Ler coisas que façam você pensar em algo maior do que o dia de amanhã, do que eu vou comer, do que eu vou vestir, né? Como a Bíblia fala. Então, se a pessoa tiver esse tripé, a pessoa tem uma chance de sucesso muito grande, muito grande. Não vou falar 100%, na vida nada é 100%, né? Mas muito grande. Agora, pessoas que usam só uma coisa, tem gente que fala assim, não, eu só vou comer saudável, fazer muito exercício, ir na igreja, vai melhorar? Vai, mas em partes. Tem gente que fala, não, imagina tomar remédio, não sou doido, eu só quero fazer terapia. Vai melhorar? Claro que vai. E tem gente que também quer, só a medicação. Terapia não quero, mudar minha vida não quero. Vai melhorar? Vai. Mas o melhor mesmo resultado seria se ele fizesse os 3. Saiu um vídeo de um humorista chamado Whindersson Nunes. Uhum. Eu achei fantástico o vídeo, o último que ele lançou, porque ele perdeu um filho recém-nascido. E ele fez... O pessoal que está assistindo, vai lá, Whindersson Nunes, o último vídeo dele, que ele faz ele está sendo atendido por um psicólogo, um psiquiatra. Ele coloca tudo que você está falando, da questão... Poxa, mas eu achei que
se eu fizesse o exercício, estava bom, mas eu gosto de Deus. E o psiquiatra, até o Seu Jorge, que é um cantor, compositor, outros atores, e ele elenca isso, porque ele passou por um psiquiatra, algum psiquiatra ajudou no roteiro, e essa questão do você, como dizia, eu não sei se é Aristóteles, a virtude está no meio, o equilíbrio. Você tem que tentar, eu acho que a busca da vida da gente é o equilíbrio. Sim. Porque se esticar a corda demais, arrebenta, se soltar não vai funcionar para nada. Então o equilíbrio em tudo isso. Tem que ir para as partes finais. E agora eu quero mais assim, de boas. Indica pro pessoal um filme da vida. Aquele filme que, esse filme é da sua vida, um filme que você indicaria para qualquer pessoa. Eu adoro Forrest Gump, contador de histórias. Ontem eu estava vendo a história desse filme. Eu gosto muito de Forrest Gump. Eu acho que é de uma delicadeza, né? E ele usa um homem com uma certa deficiência cognitiva, né? Tem uma deficiência... Ao mesmo tempo é um gênio. Mas que ele vê a vida de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo ele é muito maior do que quem está do lado dele, né? Ele é capaz de ações muito mais altruístas do que os outros personagens. É o filme da minha vida, adoro. Que legal. Uma série? Série? Eu gosto muito de séries de suspense, de séries que fazem você pensar muito, né? A última que eu assisti que eu gostei muito foi Dark, da Netflix. Eu tive um pouco de dificuldade para de Viagem do Tempo. Meu marido também. Fala, porque eu não entendi nada. Tem que ser, o meu marido ele falou assim, gente, mas eles falam alemão, os nomes tudo estranho. Mas eu gostei porque foi uma história que, lógico, né? Mas que fechou, que respondeu tudo. Eu adorei. Eu não assisti outra temporada. Eu preciso assistir de novo. Tem que ser assim, corridados. Porque eu li as pessoas falando, escuta, tem que saber física quântica para entender essa série. E ao mesmo tempo, outra série que eu adoro é Downton Abbey, que é de uma família aristocrática, né? No século, finalzinho do século XIX, né? Para o século XX. Mostrando ali os dramas da família que mora em cima, upstairs, né, a família aristocrática, e downstairs, que é a família, os empregados, né. É uma série também maravilhosa, tem drama, tem comédia, tem romance. Eu amo essas histórias. Uma música, a música da minha vida, qualquer canção que vier no seu coração agora, essa eu indicaria para você ouvir. Uma música... Eu ouvi muito Diante do Trono, o primeiro álbum deles. O primeiro para mim é o melhor, sim, né? Eu acho que todas as músicas daquele CD, eu ouvi até riscar o CD. Uma delícia. Diante do Trono. E para encerrar, um livro. Esse livro... O livro que eu leio pelo menos uma vez por ano, meu marido ri de mim porque eu leio o mesmo livro várias vezes, é O Físico. Em inglês é The Physician. Virou um filme? Virou um filme. E o livro ele fala sobre um médico no século 10 ou 11, acho que 11, e ele está lá em Londres e ele de repente percebe que ele tem o dom, criança ainda, né? Ele percebe que ele tem o dom de saber se uma pessoa vai morrer ou não. Quando ele toca na mão da mãe, a mãe está muito doente, ele sente algo e aí ele percebe que toda vez que ele toca, ele sente aquilo, a pessoa morre. E aí é a luta dele para se tornar um médico, porque naquela época não existiam médicos, né? Até existiam, mas era só aristocracia. Tinha os barbeiros, cirurgiões, que iam de cidade em cidade, consertando osso, tirando né, coisa. E aí ele ficou sabendo que tem uma escola de medicina em Bagdá, né, na Pérsia, que seria o Iraque, né? Só que eles só aceitam judeus. Então ele passa um tempo tentando entender, aprender como ser judeu, e aí ele finge que é judeu, vai para a Pérsia para se formar como médico, né? E o que me deixa... Eu li quando eu era estudante de medicina. Eu interessei, eu quero ler, eu quero assistir. The Physician, tem o filme na Netflix, mas como sempre o filme não é tão bom, mas o livro é fantástico. Mas o que eu achei interessante, eu era estudante de medicina na época, e claro, tem que ler muito, tem que estudar muito, né? E às vezes eu falava assim, mas por que eu tenho que estudar tudo isso? Eu nunca vou usar tudo isso de patologia, tudo isso de fisiologia. Naquela época, para você ser médico, você tinha que se formar em medicina, em filosofia e em direito. Direito? Você tinha que saber todas as leis, você tinha que decorar o Alcorão,
Porque era em Bagdá, né? Eram muçulmanos. Então você tinha que decorar o Alcorão e você tinha que decorar toda a medicina que eles tinham naquela época, que eram livros apenas, não tinha Google, não tinha... E, assim, e tudo muito rudimentar, mas ele tinha uma sede de conhecimento, que ele passava a noite estudando na biblioteca, roubava livro para poder ler, porque não tinha dinheiro para comprar. Então, às vezes, como um estudante, eu falei assim, nossa, eu tenho tudo ao meu dispor e eu não estou estudando nada. Quer saber? Eu vou estudar mais um pouco. Então, esse livro me motivou assim, a querer ter essa sede de conhecimento. Né? É muito bacana. É um livro que eu recomendo para todo mundo. Vou quebrar o protocolo, eu vou fazer uma consulta aqui. Você falou que lê esse livro uma vez por ano. Eu tenho um vício, por uma série específica. Eu acabo toda a temporada, volto. Eu tô com problema? Não. Eu gosto muito dessa. É a House. House, sim. Eu me identifico muito com o personagem, por que ele seja. Eu gosto mas a minha esposa, de novo, acabou, são 8, eu volto para a primeira. Eu tô com problema. Não. Assistir algo que você já viu, que você já conhece, é voltar a algo familiar. Né? É algo que te causa um certo prazer, até porque você já sabe o que vai acontecer, então não te causa ansiedade. É o mesmo mecanismo que as crianças pedem para ler, às vezes, a mesma história. Você, filhinha, mas você já sabe essa história, mamãe já leu para você. Não, mas eu quero ela de novo. Aí você acaba de ler de novo. Na verdade, a graça é você já saber o que vai acontecer e aquilo te causa um certo conforto. Eu já sei o que vai acontecer. Sabe quando você assiste novela? Que já passou, vale a pena ver de novo? Eu assisto antes de dormir, me dá sono. Exato, porque é algo que provavelmente ocupa a tua mente, então não dá espaço para preocupação, não dá espaço para ficar pensando o que você vai fazer, o que você não deixou de fazer. Ocupa a sua mente, mas não te causa ansiedade, porque você já sabe, afinal, se você dormir no meio, tudo bem. Sim, né? Legal. Então você tá pedindo para sua mãe contar a mesma história para você. Que bacana, todas as noites. Não tô doente, meu amor, não tô doente, eu tô saudável, pelo menos nisso, graças a Deus. Mas é bom assistir outras coisas. Assisto muito outras coisas. É que acho que na hora de dormir, eu não sabia, olha, que legal. Antes de dormir, eu tenho que assistir pelo menos um pouco do episódio, porque ele me dava tranquilidade. Eu não sabia, eu tô com problema, não tô com problema. Um conselho, para encerrar, como uma psiquiatra, como uma abençoadora, primeiro eu quero te agradecer os médicos nessa pandemia, o esforço, o seu trabalho, acho que a mente sã, corpo são, que me afetou, me ajudou muito e ajudou muitas pessoas. Eu quero agradecer em nome aqui do Maranhão Podcast. Muito obrigado pela sua vida, de verdade. Que Deus continue te abençoando, te enriquecendo com esse conhecimento, com essa facilidade de falar. Eu aprendi muito aqui, me diverti bastante. E que você pudesse, olha, dê um conselho que possa influenciar uma vida agora. Qual conselho você daria? Busca o equilíbrio, né? Meu pai, ele sempre fala, tudo que é demais, mesmo que for bom, é demais. Faz mal, né? Então a gente tem que prestar atenção. Trabalhar é bom? Eu adoro, eu gosto. Mas se eu trabalhar demais, faz mal. Comer é bom? É delicioso. Mas se eu comer demais, faz mal. Descansar é bom? É ótimo. Mas se eu também descansar demais, faz mal. A gente agora na pandemia, eu acho que as pessoas perderam um pouco dessa questão do equilíbrio, né? A gente antes tinha hora para muitas coisas, saía de casa, ia para o trabalho, depois voltava. A gente tinha fases do dia, né? Hoje está tudo muito misturado. Então tem gente trabalhando em casa e come e dorme e fica durante o dia com a mesma roupa e não sai do quarto. Tem gente passando a noite inteira acordado, dormindo durante o dia. Então as pessoas estão perdendo um pouco essa questão do senso de equilíbrio, né? Então preocupe-se sim com a sua saúde, usar máscara, gel, evitar aglomeração, mas com equilíbrio, né? Não aquela coisa neurótica de achar que se alguém for contaminado acabou tudo. Não, a gente percebeu que a doença está um pouco melhor controlada, né? Mas também não pode ir pro outro lado das pessoas tá tudo bom, não tem mais nada. Que ok, então vou pra festa, então vou fazer isso, vou visitar meu avô. Não, respeite as pessoas. Tomou a primeira dose da vacina, tome a segunda. Respeite as pessoas mais vulneráveis, né? Exato. Eu ainda estou atendendo no consultório, ainda estou atendendo online, né? Justamente porque eu moro com os meus pais. Os meus pais tomaram a vacina, mas eles são muito vulneráveis. Então eu preciso respeitar isso, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Eu acho que na vida as coisas não ficam bem quando a gente está pendendo muito para um extremo ou muito para o outro. A gente tem que buscar o caminho do equilíbrio. Obrigado, doutora. Logo teremos mais conversas, mais prazer, papo. foi muito gostoso. Obrigado, pessoal, que está no podcast. Gostou? Compartilha, faz o sininho aí,
e se inscreve no canal e compartilha. Teremos muito boas conversas aqui. Obrigado, doutora. Deus abençoe. De nada, foi um prazer.